Adilson, quando quiser, está contigo. Obrigado, Otávio. Boa noite. Está ouvindo? Vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo, sim, inclusive o Noah. Então, foi fechar a porta lá. Boa noite a todos, que eu não consegui falar uma boa noite hoje. Vamos, então, orar a Deus para iniciar esse devocional. Otávio, só uma coisa, eu esqueci de confirmar com você. Tem um Diga. hino que é novo para mim, né? Mas acho que muita gente deve conhecer. Não sei se é o primeiro aí. Você conhece ele, não? Não, eu não conheço. Eu estava olhando aqui, eu não conheço. Pelo menos essa letra, não. Talvez seja... A gente canta no começo e no fim, tá? Então vamos orar. Vamos orar, então. Deus, nosso Pai, nosso Senhor, agradecemos ao Senhor por esse momento, um momento maravilhoso nas nossas vidas, que é adorar o Senhor, que é aprender do Senhor, e ter também um momento de comunhão com os irmãos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós hoje e por tudo que o Senhor tem feito todos os dias. Por tudo que ainda o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Já damos graças ao Senhor por tudo. Rogamos, ó Deus, a Ti que abençoe os enfermos, tantos pedidos, Senhor, que nós temos neste mundo, entre os irmãos, entre os familiares, entre amigos, conhecidos. O Senhor, sabemos que o Senhor já está à frente de tudo, olhando e abençoando conforme a Tua vontade, Pai. O Senhor tem toda a sabedoria, toda a ciência, todo o poder. E rogamos ao Senhor, a Deus, que nos ajude a confiar no Senhor e sempre estar suplicando em favor de todas as pessoas, todos os pedidos, todos os irmãos, que o Senhor tem prazer em ouvir as nossas súplicas, Pai, e muito mais prazer em responder e nos abençoar. Obrigado pela maior bênção que o Senhor nos dá de podermos fazer parte do Teu reino e através desse Teu amor nós poderemos um dia alcançar a vida eterna com o Senhor. Nós suplicamos que nos ajude, Pai, a estarmos sempre firmes no Senhor, buscando a orientação do Espírito Santo, a viver, Pai, sempre as coisas do Senhor, porque é importante nas nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E rogamos ao Senhor que aceite tudo que nós vamos fazer aqui, seja para a honra e glória do Senhor para sempre. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu acho que é um corinho, é um hino pequeno, né? Acho que algumas pessoas já devem conhecer. Eu estou aprendendo ele e gostaria de compartilhar com os irmãos, tá? É muito fácil. Ele é baseado em Romanos 8, de 33 até 36. Eu esqueci de colocar a passagem. Tá bom? Então vamos cantar. Muita gente já conhece, tá? Cantemos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém.
Ele a glória, para sempre. Amém. Isso aí. Já temos, então, este outro hino antes da mensagem. Seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, seu nome é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém. Estão me ouvindo? Todos me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Joia. Vamos fazer uma oração, então, para a gente iniciar o nosso estudo. Senhor Deus, nosso Pai amado, obrigado por essa oportunidade de estarmos reunidos, pela alegria de estarmos reunidos. Te rogamos ao Senhor sempre, Pai, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos proteja, que nos livre do mal. Pedimos-te ao Senhor Deus, pelos enfermos, pelas pessoas que precisam de Ti. Todos nós, na verdade, precisamos, ó Senhor. E nós te rogamos, então, que o Senhor nos oriente pelo meio do Teu Espírito Santo. Em nome dele que nós te agradecemos. Amém. Um estudo da Associação Americana de Psicologia, levado em vários países, em várias culturas, conseguiu demonstrar que pessoas que dão se sentem mais satisfeitas, se sentem mais felizes do que pessoas que recebem. A pesquisa ela foi chamada Gastos Pró-Sociais e Bem-Estar, Evidência Intercultural. Ela identificou que uma recompensa experimentada ao ajudar os outros nos garante níveis mais elevados de emoções positivas. A hipótese é que esse fato pode estar profundamente enraizado na natureza humana, surgindo em diversos contextos culturais e econômicos. Os pesquisadores chamaram esse sentimento de um brilho especial. Então, para eles chegarem a essa conclusão, foram analisados dados levantados em 136 países. As informações foram coletadas a partir de 235 mil indivíduos, entre homens e mulheres, de diferentes rendas, de diferentes faixas etárias. Eles descobriram, os pesquisadores descobriram que, independente de serem ricas ou de serem pobres, as pessoas se sentiam muito felizes em presentear outras pessoas, mesmo que recebessem em troca um pequeno ganho pessoal, como um elogio. Dar significa entregar uma parte de si para quem precisa, não necessariamente dinheiro. Pode ser um bem, pode ser uma peça de roupa, ou quando nós estamos doando o nosso tempo e a nossa atenção. Mas quando a gente fala em dinheiro dentro da igreja, normalmente a gente vê as pessoas aí fora falando em exploração e enganação. De fato, nós temos aí na mídia muitos maus exemplos a respeito disso. Mas esse assunto, dinheiro, dentro da igreja, não pode ser um tabu. Não pode ser um assunto proibido no reino de Deus. A palavra de Deus diz em Atos, capítulo 20, 35, em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais feliz é dar do que receber. Interessante que Jesus, antes dessa pesquisa ter sido provado que realmente aquele que dá
é mais feliz do que aquele que recebe, Jesus já tinha dito, mais feliz é dar do que receber. Então, nós precisamos entender que o nosso compromisso dentro do corpo de Cristo, a igreja, também é um compromisso financeiro. Cada um de nós precisa ter esse entendimento de que nós precisamos ter as nossas finanças sob o controle de Deus também. E o que é o dinheiro? O que é o dinheiro? Todo mundo sabe o que é o dinheiro. É um meio de transação, é um meio de um instrumento que permite a troca de bens e mercadorias. Então, a natureza do dinheiro, o dinheiro ele é um poder em si mesmo. Ele exerce poder sobre as pessoas, não é mesmo? A gente vê pessoas sendo controladas pelo dinheiro, pela cobiça em ter dinheiro. Jesus disse em Mateus, capítulo 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em algumas versões da Bíblia, a palavra riqueza é traduzida como mamon. É como se fosse um deus, né? É engraçado essa palavra mamon. No texto, Jesus usa a palavra aramaica mamon, indicando alguma coisa que tem personalidade. Não podeis servir a Deus e a mamon. Não podeis servir a Deus e as riquezas. O dinheiro é como se ele fosse um deus que tem a tendência de conduzir as pessoas para longe do Deus verdadeiro. O jovem rico, por exemplo, lembra dele? Ele obedecia a Deus. Obedecia, ok. Mas ele amava quem? Ao Deus Mamon, às riquezas. De fato, às vezes, o dinheiro ele tem muitas características de um verdadeiro Deus. Ele dá segurança, ele dá liberdade, ele dá poder, dá sensação de que você é todo poderoso quando você tem dinheiro. Um dos problemas mais sérios do dinheiro é que ele reivindica a lealdade e o amor que só podem pertencer a Deus. O dinheiro toma o seu tempo e o tempo que nós deveríamos estar reservando a Deus. Aquelas pessoas que vivem para trabalhar, trabalha, né? Os chamados workaholics, eles estão pensando no quê? No dinheiro. Eles dão o seu tempo, eles investem seus talentos e tudo que eles têm para servir a esse Deus dinheiro. Um tempo que deveria ser dado a Deus. Por isso que Jesus fala em Lucas capítulo 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Nós temos que aprender a usar o dinheiro que Deus nos dá. Deus confiou esse dinheiro aos nossos cuidados sem amar o dinheiro. Precisamos aprender a controlar o dinheiro e não sermos controlados por ele. Um irmão da igreja, uma vez, aqui em Campo Grande, disse o seguinte: o dinheiro é um excelente escravo, mas ele é um péssimo senhor. O dinheiro pode ser um empecilho na sua vida ou ele pode ser um incentivo. Se nós nos apegarmos a ele, o dinheiro vai atrapalhar nosso relacionamento com Deus. E ele pode ser um incentivo quando você aplica esse dinheiro usando-o para intensificar o seu relacionamento com Deus. E o relacionamento que você pode fazer com esse dinheiro em relação à obra de Deus. A obra que pode ser realizada através do dinheiro. Aquilo que pode ser feito. Então, assim, conceitos que são considerados até errados dentro da igreja. Ah, não, o dinheiro é neutro. O dinheiro não é nem bom nem mal. Errado. O dinheiro não é neutro. O dinheiro pode ser bom se nós usamos para o bem. E ele pode ser mal se nós usamos para o mal. Ah, o dinheiro não satisfaz. O dinheiro não me satisfaz. O dinheiro satisfaz, sim. Para uma pessoa materialista que ama o dinheiro e as coisas que ele pode dar, o dinheiro satisfaz. Só que é uma ilusão. Outro conceito errado. Rico é a pessoa que tem muito dinheiro. É a pessoa que tem aquela conta corrente gorda. Você não é rico pela quantidade de bens ou dinheiro que possui, mas pela quantidade do coração seu que você coloca nele. Uma pessoa pode ter muito dinheiro e ser pobre de Deus. Outras podem ter pouco dinheiro
e serem ricas para Deus. Então, ser rico não quer dizer não significa necessariamente aquele que tem muito dinheiro, mas é aquele que sabe colocar aquilo que tem administrado à disposição de Deus. A pessoa ela pode ser pobre, muito pobre, miserável, quando o que ela tem é somente dela, mesmo que ela tenha muito dinheiro. A pessoa pode ser rica, muito rica, quando o que ela tem pertence não só a ela, mas é de todos. É de todas as pessoas, é dos irmãos. Ela usa esse dinheiro para servir a igreja. Qual é a relação de Deus com o dinheiro? Será que Deus considera o dinheiro importante? O profeta Ageu disse o seguinte, Deus falando, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Em 1 Crônicas diz o seguinte, tanto riquezas como honra vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Isso é Davi falando. E na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Ou seja, quem empodera as riquezas é Deus. É Ele. É dele tudo isso. É dele todas as coisas. Não é nosso, não pertence a nós. Nesses textos nós vemos que ouro, prata, riquezas são do Senhor, pertencem a Ele e estão sob seu domínio. Até o dinheiro que está na sua carteira agora, na sua bolsa agora, pertence a Deus. Não é nosso, é dele. Deus nos dá para que a gente possa administrá-lo. Então, sejamos bons administradores. Usemos o nosso dinheiro de acordo com a vontade de Deus, segundo a prioridade que Deus dá. Deus nos dá dinheiro não para que sejamos escravos dele, ou amemos a ele, ou sirvamos a ele, mas para que façamos um bom uso dele. Nosso coração não pode estar no dinheiro, mas deve estar no Senhor. O objetivo de Deus não é nos tornar ricos. Nosso objetivo não é nos tornarmos ricos nesse mundo, mas que nós possamos ser a imagem de Jesus. Provérbios 3:9 diz o seguinte, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da sua renda. Você oferta na igreja? Você faz oferta na igreja? Muitas pessoas falam, quando fazem um orçamento, colocam por ordem de prioridade. Primeiro pagar a prestação da casa, a prestação do carro, comida, gasolina, e no final de tudo, se sobrar, a oferta. E muitas vezes nem sobra para a oferta. E algumas pessoas falam, eu não oferto muito porque nunca sobra. Mas não é para dar a sobra. Como disse Provérbios, nós precisamos dar as primícias, os primeiros frutos. Sobre o dízimo, a palavra dízimo, que quer dizer 10%, eu penso que Deus não é Senhor só dos 10% do que temos. Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor de 100%. Você não vai encontrar no Novo Testamento a palavra, o conceito de dízimo. Os apóstolos eles não falavam e nem pregavam sobre dízimo. Eles falavam sobre oferta. O que diz em Atos 2, 42 a 47, aquela passagem tão conhecida? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias do templo, partindo pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Perseveravam todos os dias no partir do pão, ou seja, nos bens que possuíam, repartiam tudo, não viviam para si, mas para o Senhor. Não havia necessidade naquele tempo dos apóstolos falarem em 10%, quando as pessoas pegavam tudo que tinham e deixavam aos pés dos apóstolos. Quando Barnabé vendia uma propriedade e dava aos pés dos apóstolos. E em Atos, continuando, diz o seguinte, Atos 4, 32 a 37. Da multidão dos que criam, era um só coração e uma só alma.
Ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho da consolação ou da exortação, levita natural de Chipre, possuindo um campo, um terreno, vendeu, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Havia necessidade de dízimo? Havia necessidade de falar de 10%? Não. Porque os irmãos da igreja do primeiro século davam tudo. Isso vai muito além. É a graça de contribuir. É a graça de você dar tudo. Assim como Deus nos deu a vida e nos dá o perdão, Ele não dá 10% de perdão. Ele não nos dá 10% de salvação. Ele deu a graça completa, o perdão completo. E quando a gente entende isso, a gente entende que aquilo que Deus está me dando pertence não só a mim, mas pertence a todos os irmãos. Significa que o que é meu é dos irmãos. A necessidade do meu irmão é a minha necessidade. Tudo que é meu é de Deus. É interessante a gente observar que nenhum deles teve essa ideia ou decidiu mudar. Olha, de agora em diante, irmãos, vamos parar de dar os 10% que eram exigíveis no Antigo Testamento e nós vamos começar a doar 100%. Não, isso foi uma obra do Espírito Santo no coração da igreja. O Espírito compungiu o coração de cada um deles para que eles pudessem ter essa necessidade de se doarem. Para isso, nós precisamos entender que o dinheiro é algo que está aqui para nós administrarmos, porque a nossa pátria não é aqui. Nossa pátria está no céu e não na terra. Filipenses diz isso. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse, olha, não acumulem dinheiro, riquezas nesse mundo, acumulem tesouros nos céus. Porque sim, ali a traça e a ferrugem não corroem e os ladrões não roubam. Na verdade, a gente precisa ter essa certeza de que o que temos aqui hoje é temporário. É temporário. Não adianta a gente guardar. Não adianta a gente colocar na nossa conta e ficar guardado. A gente precisa compartilhar. Em favor de quem a gente deve ofertar? A gente deve dar aos pobres, aos necessitados, à família da fé. Gálatas 6,10 diz isso. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Temos irmãos passando necessidade? Ajudemos. Temos pessoas dentro da igreja, familiares, que precisam de ajuda? Ajudemos. Que nós possamos nos doar. Em Gálatas 2,10 também diz o seguinte, recomendando somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então, nós precisamos também doar não só aos pobres de dentro da igreja, mas aos pobres fora da igreja e mostrar para essas pessoas de fora da igreja que aquilo que elas estão recebendo é bênção de Deus, é graça de Deus. Em favor de quem a gente deve ofertar também? Para sustento dos nossos líderes, os presbíteros, os diáconos. 1 Timóteo 5,17 diz, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Por quem nós devemos ofertar também? Para as missões da igreja, para que o evangelho seja pregado. Paulo falava sobre isso também em Filipenses capítulo 4. Fizestes bem em tomar parte na minha aflição, e sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Então, os filipenses sabiam da necessidade que Paulo tinha, da necessidade financeira para que o evangelho fosse pregado. E como é que a gente como deve ser a nossa atitude ao contribuir? Tem várias dicas. Dar com discrição, dar livremente,
Dar como se nós estivéssemos dando ao Senhor, segundo Coríntios fala isso, e dar com generosidade. A oferta deve ser prova do nosso amor. A oferta não é somente aos domingos, quando nós nos encontramos. Durante esse período de pandemia, como é que ficou a sua oferta? Você continuou ofertando? Nós continuamos ofertando? Ou você só oferta no domingo, na igreja? Nós devemos ofertar também de acordo com o que nós temos, de acordo com aquilo que a gente tem. Segundo Coríntios vai falar o seguinte, segundo Coríntios 8:12. Se há prontidão de vontade, é aceitável segundo o que alguém tem e não segundo o que não tem. Ou seja, você vai fazer isso de acordo com as suas posses. Não faça isso além para que aquilo se torne um sacrifício, né? Então, porque ao que muito colheu, não vai sobrar, e ao que pouco colheu, também não vai faltar. Então, quando nós temos esse bom senso de nós ajudarmos uns aos outros, nós sabemos que repartindo a oferta, todos terão também. A oferta, ela deve ser algo para glorificar a Deus, é gratidão. Às vezes a gente fala, a oferta é para as despesas do prédio, é para as despesas do prédio, claro, é para que a gente possa continuar tendo um local para a gente se reunir, é para isso também. Mas, em primeira instância, a oferta deve ser para glorificar a Deus, deve ser para mostrar que você está grato pelo que Deus te dá, a vida, a saúde e tudo mais. Outra coisa, a oferta não pode ser uma barganha com Deus. Dar por obrigação, dar em troca de bênção, dar em troca de graça. Às vezes a gente vê isso aí, né? Algumas pessoas falando aí sobre isso na mídia, mas não pode ser. A vontade de Deus, ela é soberana. Ele decide o que quer de nós. Você pode, às vezes, estar doando, esperando alguma coisa, e Deus não vai te dar em troca só porque você deu dinheiro. Deus não vai... não existe garantia de que você vai receber 10 vezes mais do que aquilo que você colocou ali na oferta. A graça de Deus é o bastante. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, tem uma passagem que a gente usa muito durante a oferta. Mas digo isso, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. O interessante disso é que isso não é uma barganha, mas eu tenho provas, e até irmãos já testemunharam, já confessaram para mim, dizendo, olha, quando eu fui generoso, nossa, como eu fui abençoado. Às vezes que eu fui generoso na minha oferta, nossa, como eu fui abençoado, como Deus me deu mais. E isso não significa uma barganha, mas é o compartilhamento de tudo aquilo que você vê como dispenseiro, como você, com o seu trabalho como mordomo daquilo que Deus te dá. Ajuntar dinheiro não é uma boa ideia. Nós não sabemos o dia de amanhã. Se você está juntando para você, não sei se isso é uma boa ideia, não. Lembra daquela passagem que Jesus falou? Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. E aí ele faz conta aquela história daquele homem que teve uma grande colheita, tinha bastante, e ele falou, olha, eu vou derrubar meus celeiros, vou construir maiores, eu vou juntar bastante, porque aí, quando eu tiver tudo isso, eu vou dizer, opa, agora sim, minha aposentadoria está ok, eu vou comer, vou beber e vou viver. E aí, Deus fala o quê? Insensato. Essa noite, você vai morrer, e tudo aquilo que você fez, para quem vai ser? Então, não se preocupe com isso. Nós podemos morrer, podemos deixar a conta corrente gorda no banco e perder a oportunidade do mais importante, que é ofertar e repartir. É para isso que o dinheiro está aqui, para que a gente possa ofertar e repartir. E por último, eu gostaria de lembrar todos aquela passagem conhecida da viúva pobre. A viúva pobre, ela tinha uma moeda e era assim, tinha duas moedas, mas aquelas duas moedas elas eram de um valor tão insignificante. Hoje é como se ela tivesse assim doando alguns centavos.
era tudo que ela tinha. Não dava para comprar nada com aquilo. Mas, para Jesus, aquela oferta foi maior do que de todos os ricos que estavam ofertando muito. Sabe por quê? Porque quando ela doou, ela falou, eu não tenho mais nada. Tudo que agora eu tenho é a dependência de Deus. O dinheiro pode ser uma tentação, porque quando você tem bastante, você não depende de Deus. Você fala, opa, eu posso acordar amanhã cedo, eu posso ir na padaria comprar um pão, eu não vou morrer de fome. Eu posso pegar meu carro, abastecer e eu vou trabalhar. Mas e quando você não tem nada? E quando tudo aquele dinheiro que você tinha, você deu para Deus? Você ofertou? Você aí vai precisar depender de Deus. E essa é a lição que a viúva nos deixa. As nossas contribuições precisam nos expor ao sacrifício. As nossas contribuições precisam nos expor ao sacrifício, assim como era o sacrifício das primícias no Antigo Testamento. Se nós não estamos expostos ao sacrifício, se nós estamos fazendo como aqueles ricos que no gasofilácio davam somente as sobras, nós não chegamos ainda ao padrão ensinado por Jesus. Nós não devemos ofertar a Deus o que nada significa, ou o que nada vale para nós. Mesmo que seja 50 mil reais, se aquilo é sobra, para Deus não é nada. Se aquilo não representa sacrifício, para Deus não é nada. A viúva pobre é o padrão que a gente deve buscar. Dependência total de Deus. Ela não estava dando com a intenção de receber mais, mas ela estava disposta a passar provação, fome, porque ela simplesmente confiava naquele que tem todo o poder. Essa é a verdadeira fé. É você dar sabendo que aquele que tem o poder é que te supre. Não o dinheiro, não bens, não posses, mas Deus. E que Deus nos abençoe. Vamos cantar então em si. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está ao meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Adilson, você quer repetir o cântico agora, é isso? Pode ser sim. Se vocês quiserem. Já está, então. Vamos lá, quero aprender. Vamos cantar, então, depois
nós vamos ter a última oração, a oração de encerramento. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pátria dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Oremos, então. Pai amado, Pai bendito, que a Ti seja, Pai, toda a glória, toda a honra, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a todos que participaram, Pai, todos que estiveram aqui nessa reunião, nesse encontro, Pai, Te louvando, Te adorando. Obrigado por essa palavra, Pai, que foi trazida pelo Jô, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, Pai. E obrigado, Pai, por esse assunto, Pai, que é tão importante, Pai, que Jesus também falou muito disso, Pai, e que é um assunto tão necessário, principalmente no momento que estamos vivendo, Pai, onde há tantas pessoas necessitadas, Pai, precisando, Pai, e muitas vezes nós estamos mais preocupados, Pai, com a nossa conta bancária, Pai, o nosso futuro, Pai, e às vezes não entendemos, Pai, o que é o amor, Pai. Não entendemos o exemplo, Pai, que o Senhor deixou, Pai. O exemplo que o Senhor te fez, sendo rico, se fez pobre, Pai, por amor a nós, Pai. Nos ajude realmente a realmente repartir, Pai. A ser como o primeiro século, Pai. A ter tudo em comum, Pai. Ajude, Pai, a ser como Barnabé, Pai. Que vem na necessidade, vendeu um campo e trouxe, Pai, repartiu, Pai. Nos ajude, Pai, a ter esse amor, Pai, a ter essa dedicação realmente, Pai. Nos ajude a não seguirmos, Pai, o que Tiago fala lá em relação à fé e às obras, Pai. Nos ajude realmente a mostrar nossa fé, nossa confiança a Deus, Pai, através dessas obras de generosidade, Pai. Obrigado pela vida de cada um, Pai, por cada necessidade, Pai, por cada um que está passando por algum momento de dificuldade, Pai. A gente, Pai, pelo cunhado do Jô, Pai, o Johnny, Pai, que eu possa estar com ele, Pai. Aqueles irmãos, Pai, que estão também enfermos, estão internados, Pai, alguns com Covid, Pai. Peço, Pai, que esteja nos ajudando realmente a enfrentar essa dificuldade, Pai, que possamos realmente seguir firmes, Pai. Não esquecendo, Pai, do mais importante, Pai, que é manter realmente nossa comunhão, Pai, e sempre estar te buscando, Pai, te adorando, Pai. Em nome de Jesus, quero, peço e agradeço. Amém, Senhor. Os microfones estão liberados. Quem quiser pode abrir e fazer seus comentários. Eu queria fazer um pequeno comentário, viu, Jô? Eu já tive contato com algumas pessoas, mais de uma, que falou isso aí, não está me sobrando para dar coleta. Então, eu acho que é um grande erro isso aí, porque você não pode dar sobra para Deus, porque na verdade já que é dele. Então, a gente deve até agradecer. E eu costumo falar, agradecer por estar dando um pouco do muito que ele nos dá. Então, acho que é esse o pensamento, né? Entendeu?
E eu tenho uma experiência disso que você falou, que realmente Deus não deixa faltar nada. Não é que é troca, mas é uma realidade. É verdade. É verdade. Deus não gosta de sobra. Não. Ele Não, gosta mas- que você pegue e dê de acordo com as suas posses. Não por necessidade ou por obrigação, Uhum. mas Que pela seja com consciência que você tem de dar. É. Muito bom, Jó. Muito bom essa mensagem. Obrigado. Amém, João. Boa noite, Lígia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Jô. Muito boa mensagem. Deus te abençoe. Boa noite. Amém. Boa noite, Obrigado. Edilson. Boa noite, Cauê. Pela mensagem. Boa noite a todos aí Uma boa noite também, de descanso, que viu? Boa Boa noite. noite, Cauê. Boa noite, Gil. Oi, Noah. Boa noite, Eliane. Tudo bem, Noah? Tô saindo. Jô, obrigado, Jô. Obrigada pela mensagem, Jô. Boa noite para todos. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Até amanhã, São Manuel. Dona Severina, boa noite. Gente, eu estou puxando o relógio aí em cima na parede aí do seu Manuel. Puxa vida, é 9h30. Às vezes eu fico, né? Puxa, já tá tarde aí. Aqui são 8h30 ainda. Aqui é 8h30 ainda. Jô, a essa hora tudo bem. O Denis acordar todo dia às 5 da manhã, que é complicado, né, Denis? Sim. Boa noite, Marisa. Boa noite, Dileide. Boa noite, noite. irmão. Tânia, Boa noite, Sônia. Lene. Boa noite. Obrigado, Jô. Obrigado, Claudinho. Boa noite. Que Deus abençoe a todos. Boa Obrigada, noite, Jô, pela Cláudia. mensagem. Amém. Boa noite, seu Carlos. Deus abençoe. Boa noite, seu Carlos. Boa noite. Tá saindo também. A noite abençoada a todos. Amém, Deda. Boa noite, Juraci. Boa noite, Fiquem Débora. com Deus. Tudo bem, Amém. Renata? Até amanhã, se Deus quiser. Tudo e você, tá? Oi, Edileide, tudo bem? Seu microfone está fechado, abre ele. Eu vou mandar uma mensagem aí na tela. Adelaide. Veja aí, Adelaide. Põe aí, ativar pela internet. Veja lá. Não? Ainda está fechado, Adelaide. Agora sim. Aí, agora sim. Tudo bem, Boa Edileide? noite a todos, viu? Boa noite. Boa noite. Boa Como é que tá o noite. clima aí, Edileide? Tá todo mundo bem? Estamos sobrevivendo a essa tempestade. Que bom. E o Amém. Igor, como ele tá? Amém. O Igor, o problema dele é comer, de sempre, né? Tá muito magrinho. Mas ele Mas tá ele tá bem. bem? Ah, Tá que bem. bom. A Bárbara tá bem, a Paula, as meninas estão bem. A Júlia está bem? A Júlia Gabriela? A Júlia, ela, graças a Deus, ela tem melhorado muito. Ela fez o exame, ela tinha que fazer um exame para Sim. passar no neuro, né? Aham. Ela fez exame, mas não passou no neuro ainda. Não passou Contudo, ela ainda. não, mas ela está bem melhor, né? Graças Não- a Deus. é. Amém, Deleide, amém. Orando por ela. Muito, muito obrigada. Amém. Muito obrigada, eu agradeço. Sei que vocês estão olhando. Muito obrigada. Amém. Eu vejo o agir de Deus a cada dia, cada Nossa. manhã. Amém, amém, sempre, em todas as Amém, coisas, Deleide. Edileide. Muito obrigada. Feliz em ver o Ivan, gente. Aí, Todos aí. vocês. Todos. Boa noite, boa noite. Uma boa noite. Boa noite. Fique Uma com Deus, boa viu? noite. Amém. Amém. Tchau Abraço pra em vocês. todos. Abraço. Tudo bem, Ivan? Tchau, gente. Uma boa noite para vocês. Boa noite, Fiquem boa com noite. Deus. Amém. Fiquem com Deus também, todos. Amém. Denis, boa noite de novo, Denis. Sempre ficamos nós, né, Denis? Ah, Boa noite, Denis. Bom descanso. Amanhã cedo. Amanhã é sexta. Deixa eu ver quem que é. Eu até lembrei de ver. Não, amanhã é quinta-feira, esquece. Amanhã é quinta-feira ainda.
Amanhã é quinta-feira ainda, tô atravessado aqui. Acho que amanhã é o seu Walter. Não, amanhã é o Mauro. Amanhã é o Mauro. Foi seu Walter semana passada com a lição dos 80 anos. E amanhã é o Mauro. Eu vou mandar uma mensagem para lembrar ele que amanhã é o dia dele. Certo. Boa noite, Denis. Bom descanso. Até amanhã. Amanhã cedo estamos aí de volta. Fica bem. Aproveita essa horinha que você tem a mais aí, que para a gente já está passado. Não dá para brincar muito mais. Daqui a pouco é hora de cair na cama. Fica com Deus, Denis. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.